Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei a hora que você vai se juntar a essa conversa aqui, entre amigos. Eu me chamo Rodrigo Neri, eu sou faixa preta de Krav Maga, sou maratonista e no dia de hoje eu sou também, posso falar que eu sou astrólogo. Eu só olho aqui e vejo astros e estrelas. Adorei. Sejam bem-vindos. Eu vou deixar que cada um deles se apresente aqui, antes da gente começar nesse bate-papo sobre corrida, nutrição, estilo saudável de vida, mudança e hábitos. Vamos lá. Ana Cláudia. Bom, eu sou Ana Cláudia, sou iniciante, super baby na corrida. Não vou nem falar muito, porque daqui a pouco os outros dois vão se apresentar. Então, eu sou faixa laranja de Krav Maga. E o Krav Maga foi a porta de entrada para a corrida, né? Entrei na corrida através do Rodrigo e a corrida me picou, né? Foi o mosquitinho ali que fez uma mudança no meu estilo de vida. Então, daqui a pouquinho vocês vão conhecer um pouquinho mais. Tá bom. Flávio. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite também aí aos que vão assistir, ver, escutar nós aí. Eu sou atleta de alto rendimento, né? Corro maratona e também sou treinador. E um admirador do Krav Maga, né? Porque nenhuma aula experimental eu fiz ainda. Aí admira mesmo, né? Pra você ver. Tá vendo? Mas ainda vai ter oportunidade. Eu espero você lá. Olá, pessoal. Eu sou Maria Matos. Eu sou nutricionista, educadora física, corredora e maratonista. Por que a gente está sentado aqui discutindo sobre corrida, que nos uniu, né? E uma alimentação saudável. Porque um precisa do outro. Um bom treino precisa de uma boa alimentação saudável. Então, é um pouco disso que a gente vai conversar, sobre os estilos de vida, o que nos une a cada dia, que é a corrida, mas o estilo que a gente escolheu, que é uma qualidade de vida através da corrida. Perfeito, perfeito. Eu gostaria de começar pela sua história, porque eu acho que ela vai falar com muita gente aí que está assistindo agora, a transformação que você teve. Você falou que começou pelo Krav Maga e depois você foi na corrida, mas aí você viu que para correr melhor você tinha que mudar seus hábitos, passou a se alimentar melhor também. Então, vamos começar com a sua história aí. Bom, até 3 anos atrás eu era uma sedentária convicta. Não fazia nenhum esporte, nenhuma atividade física e falava isso com muito orgulho. Acredite. É isso mesmo, não faço nada mesmo, não preciso de nada, não vou fazer nada. Esse pessoal que corre cedo é tudo doido? Não, eu encontrava as pessoas na balada, saindo da balada, 4h30 da manhã, o povo louco no parque, só pra... Morria de rir das pessoas. Eu disse, olha, gente, não acredito nessas pessoas. Quem são essas pessoas? Esses malucos? E hoje em dia, muitas vezes eu faço parte do bonde das 5h30, das 5 que começa a correr no parque, né? E aí, eu iniciei no Krav Maga há 2 anos. Hoje não largo por nada. Só falta treino, né? Mas largar não larga, mas só falta treino. Que mentira, Rodrigo. Tá bom. Eu frequento os treinos regularmente. Perfeito. E aí, faz parte do Krav Maga o teste físico a partir do momento que você vai avançando nas faixas, na troca de faixa. Eu estou na faixa laranja e a mudança da faixa amarela para a faixa laranja exige um teste de corrida. Uau! Então não sei correr, né? Correr nunca foi, nunca será, coloque um tênis e vá. Ponto. E aí, eu sou muito disciplinada nas coisas que eu faço. Então, para correr, vamos correr direito, né? E aí, eu via Rodrigo correndo, Rodrigo já estava no super time, Rodrigo fazia maratona, o pai do Rodrigo já correu 32 maratonas, então, daquele jeito. E aí, um belo dia do meu aniversário do ano passado, o Rodrigo fez, eu te desafio a correr a meia maratona do Rio. Eu, quê? Vocês já começaram a correr? Já estava dando os primeiros passos ou não? Foi não. Tipo do 0, 0, não, 0? Foi 0. Tá. Aí ele fez, eu te desafio a correr a meia maratona do Rio. Aí eu não gosto de ser desafiada, né? Pouco. Né? Eu não gosto de ser desafiada, né? No dia do meu aniversário, eu me inscrevi na meia maratona do Rio, desse ano. E aí eu me inscrevi e fiquei com aquela inscrição na mão.
Eu disse, o que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? É tanto que eu fiquei 1 mês inscrita sem saber o que fazer. Eu disse, não, agora eu tenho uma inscrição, eu preciso tomar uma providência. O que é que eu vou fazer? E aí, entrei no Super Time. E o meu primeiro dia de Super Time parecia um pai levando uma criança no primeiro dia de escola, porque ele foi e me entregou na mão do Flavinho. Ele foi comigo no primeiro dia no parque. Eu fiz uma entrevista prévia com o Flavinho, a gente teve uma conversa, ele perguntou o meu objetivo, a gente teve toda aquela... a conversa de objetivo e tal. Mas no meu primeiro dia do parque foi muito marcante, porque você me levou lá e me entregou assim, e eu morrendo de medo, e olhava para um lado, e o povo dando os tiros, e olhava para o outro. Eu disse, Jesus, eu mal conseguia fazer o skipping no educativo, morrendo. Eu disse, isso não é para mim, eu não vou conseguir. E o meu primeiro mês foi muito difícil, E na sequência, a gente logo teve uma primeira prova oficial do Super Time. E minha primeira prova foi horrorosa. Qual foi? Eu não lembro se foi a XP. Eu acho que teve uma antes, que foi a primeira oficial desse ano. Do calendário. Agora Foi você me horrorosa. Foi horrível, porque eu caminhei. Foi uma que saiu ali da 102 Norte? Sul. Ah, não vou lembrar qual foi, não. A primeira prova foi desastrosa. Fez 5 quilômetros? Foi 5 quilômetros. Eu tava enorme de gorda. Não conhecia muita gente no Super Time. Fiz um tempo horroroso. Caminhei no final. Tem umas fotos minhas, assim, horrorosas. E quando terminou a prova, que eu fui falar com o Flavinho tinha visto tudo. Foi até um que eu fiz um texto bonito, que vocês viram, lembra? Que eu fiz uma postagem bonitinha, que eu coloquei no grupo e tal. Que o Flavinho tinha visto, você caminhou e tal. E aquilo ali poderia ter sido um momento em que eu desistisse da corrida. Porque eu já estava treinando, acho que há uns 2, 3 meses, fiz uma prova e ela tinha sido desastrosa. Mas não. Foi um momento em que a presença de um treinador fez toda a diferença. Em dar aquela virada de chave e dizer, não, você está no caminho certo, minha filha. Vai lá. Você precisa ajustar algumas coisas. Vamos ajustar sua planilha. Eu entendi que eu precisava melhorar minha nutrição. Foi o momento que eu te conheci. E aí... foi uma virada de chave. E aí foi que eu vi que a corrida também era para mim. Eu tenho 42 anos. Muita gente começou na corrida muito cedo. A gente tem nossos colegas lá, tem muita gente muito nova na corrida. Eu tô começando com 42. Nunca fiz nem uma prova de 10 quilômetros. Eu estava inscrita para meia maratona, mas não... tive uma lesão e não fui. Mas eu nunca nem fiz uma prova de 10 quilômetros. Eu vou conseguir fazer sim, eu já faço 10 no parque. Eu vou fazer sim, vai chegar um momento. Mas hoje eu tenho plena convicção de que a corrida é para mim. É para todo mundo. E eu já falei demais, e se deixar eu falo a hora inteira. Uhum. A corrida é para todo mundo. A corrida é para todo mundo. É um esporte muito democrático. Não tem idade. Eu comecei a correr com 32 anos. Então, Eu comecei com 30 também. Então, meu pai começou a correr com 57. Uau! Então, não tem idade. É um esporte que vai ter performance de acordo com as suas limitações. Com a sua idade, com sua dedicação. Vai ser atleta olímpico? Não. Não vai ser atleta olímpico. Você tem um percurso aí para se tornar um atleta olímpico. Mas é um esporte democrático. Corrida é para todo mundo. É para todo mundo. E como você falou, assim, não é só colocar um tênis e correr, né? Então eu queria até perguntar pro Flavinho, assim, né? Se não é só um tênis, não é só colocar um tênis e correr, o que é? A pessoa quer começar a correr amanhã, beleza, precisa de um tênis, mas o que é de maior importância, assim, olha, tem que ter um treinador, tem que ter um tênis, tem que ter um não sei o quê. Qual que é o protocolo que você costuma recomendar, assim, para quem quer começar a correr agora, amanhã? Eu acho que a primeira coisa é querer, né?
Saiu o fone aqui. Tá escutando? Tá certo. Eu acho que o primeiro passo é querer mesmo, né? Ter esse desejo de querer treinar, assim. Porque muita gente tem, às vezes, um sentimento só aquela coisa, eu vi alguém correndo e quero fazer também. Mas aquela atitude que vem de dentro, de querer treinar, de querer, né, ter uma vivência ali com o esporte, é o primeiro passo. O segundo, eu acho que é um pouquinho de disciplina. Também, porque assim, tem gente que quer, mas não consegue dar uma semana de sequência aí. E aí é onde exige um pouquinho de disciplina, né? E depois, eu acredito que é procurar um treinador, procurar realmente alguém para poder orientar e se inserir nisso, né? Tem muita gente também que tem essas duas etapas aí iniciais, mas treina por conta. Aí machuca, aí às vezes também desanima, né? Porque é uma soma. O meu objetivo como treinador, ele não é só condicionar ali, é você tentar condicionar sem machucar, tentar te manter motivado, tentar criar ambientes ali e situações que te mantêm no esporte, né, de forma equilibrada, porque também o que acontece com muita gente que começa a treinar é que vai para os extremos, e esses extremos é sempre um problema, tanto na questão de lesão, quanto na questão de condicionamento, e tudo, né? Até na questão da motivação mesmo. Porque tem gente, eu tô tão motivado que eu vou treinar meio-dia, né? Ou vou correr não sei quantos quilômetros. Porque isso acontece também. Tem gente que tem uma motivação exagerada e o risco de machucar é muito grande. Aí você prescreve um treino e a pessoa quer fazer mais que aquele treino. Ou quer fazer mais forte que aquele treino. Então, isso tudo influencia também. Mas não tem segredo, como a Maria mesmo falou, a corrida é um esporte muito democrático, assim, muito simples, né? Qualquer pessoa pode fazer, a não ser que tenha alguma questão específica de saúde ou alguma limitação assim, mas é raro isso, de forma geral é simples, é a vontade mesmo de querer treinar e se dedicar, né? É isso. E onde é que a nutrição entra aí pra casar com a corrida? Engraçado que todo mundo começa a correr para emagrecer. Raras exceções, as pessoas que veem outras pessoas correrem ou têm um desafio, elas vão para esse desafio. Mas o ponto-chave, as pessoas correm para emagrecer. E o emagrecer, ele não é tirar a comida, é inserir a comida. Uhum. O mais importante é dar nutriente. O carro, eu sempre comparo o corpo com o carro. Quando falta gasolina no carro, começa a usar óleo. E aí funde o motor. As pessoas param de comer carboidrato. Tem carbofobia. Por quê? Eu quero correr, quero perder peso, vou tirar o carboidrato. Não, para correr você precisa de energia. Ou antes, ou durante, ou depois. E para emagrecer, eu preciso de carboidrato como fonte de energia. É engraçado isso, né? Como é que eu vou manter o meu carro funcionando sem gasolina? Eu preciso de energia. Aí tem que acertar essa mão para quem quer perder peso. Ou para quem quer performance. Quem quer performance precisa ainda mais de carboidrato. O carboidrato certo, que a gente está falando de batata, mandioca, tapioca, cuscuz. O carboidrato certo. Não carboidrato vazio. Biscoito, pães. Não é carboidrato vazio. E quando chega o paciente para mim falando... Eu quero correr, perder peso. Mas dá para fazer os dois. Não precisa mexer muito no seu plano alimentar. Os excessos. Você bebe água? Não. A pessoa às vezes nem bebe água. Até beber aqui depois, por favor. Como é que eu vou ter transporte de nutriente, vou ter um funcionamento do organismo de uma forma, o intestino, se a pessoa nem bebe água, que é o básico. Então, são coisas que você quer começar a correr? Então, vamos fazer o básico. Beber água, dormir cedo, dormir com qualidade. O bom da corrida é isso. Que como os treinos são de manhã, força você a dormir cedo. Vai te condicionar a acordar cedo.
E aí você fica menos ansioso, você dorme melhor, o hormônio do crescimento ele atua e você tem uma qualidade de vida. Aí você começa a colher os benefícios. Não é só a corrida que fez você emagrecer, foi o estilo de vida que você escolheu. E aí a nutrição, ela fecha isso. É bom que a nutrição feche. Ela não é um ponto, não é 80% do resultado. É 50-50. 50% alimentação, 50% o treino. E aí a gente consegue fechar os 100%. Quando chega o paciente querendo performance, que é um outro olhar, ele não vai ser só a alimentação, vai ser a suplementação, que ele vai precisar suplementar, porque a gente está falando de performance. Performance é um indivíduo que quer ser campeão na modalidade que ele escolheu. Então, a gente vai ter que suplementar esse indivíduo, porque o gasto energético dele e o gasto de nutrientes é muito maior do que uma pessoa comum. Aí tem que suplementar. Aí tudo é individualizado. Mas a alimentação, ela é 50% do resultado desse atleta, desse corredor. Não é 100%, não é 80%. 50-50. Você falou que as pessoas correm para emagrecer, geralmente, né? Você sabe que comigo foi mais ou menos isso, assim, mas eu nunca gostei de correr. Meu pai corre desde... Começou com a minha idade, meu pai começou com a minha idade, com 30 anos. E aí eu lembro, criança, eu acordando, ele chegando da corrida. Ele dava plantão lá no Gama, né? Aí ele ia correndo para lá e voltava com um amigo. Qual era a distância? 40 e pouquinho, 30 e pouquinho. Uau! E aí ele sempre me levava, sempre me convidava, vamos correr, não quero correr. E aí teve uma época que eu tava um pouco afastado do meu pai, e ele falou, vamos correr no Dia dos Pais? Falei, não, pai, que eu tava com 90 quilos. Falei, não, pai, não quero correr no Dia dos Pais, não quero correr, não, meu presente é de Dia dos Pais, vamos lá comigo. Falei, tá bom. Aí fui lá correr com ele, 4 quilômetros, morri, fiz pra 30 e poucos minutos. O que fez? Aí eu cheguei em casa, eu tirei uma foto desse dia e eu falei assim, essa foto vai ser histórica porque eu não volto mais pra cá. E eu vou usar a corrida pra isso, entendeu? Então, assim, a minha motivação foi estar perto do meu pai, mas assim, eu continuei, eu queria correr cada vez mais porque semanalmente eu me olhava no espelho e eu me via melhor. Eu me via mais satisfeito com o resultado, assim, sabe? E aí desencadeou tudo, né? Aquela questão do hábito angular. E não começou pela corrida. O que começou foi, eu comecei a dormir mais cedo. Você não sabe disso, mas eu era viciado em jogos, né? Eu ia dormir 4 da manhã, acordava 10 da manhã. Você trocava o dia pela noite. Exatamente. E aí eu me mudei para um lugar que eu acordava cedo, ou por causa da claridade, ou por causa do calor, porque não tinha ar-condicionado, ou por causa do barulho, que era uma zona comercial. E assim, aí eu passei a dormir 2, acordava 9. Passei a dormir 11, acordei 7. Aí eu fui dormir, comecei a dormir mais cedo. Aí meu pai falou, você não tá fazendo nada, vamos correr aí, tá acordando? Eu falei, fui. Aí eu tirei uma foto, vou até, quando vocês tiveram com a palavra, vou mostrar essa foto pra você. Eu falei, não volto mais pra cá. Aí no terceiro final de semana que eu fui correr com meu pai, ele falou assim, vamos correr uma meia maratona. Foi daí a ideia de desafiar ela também. Ele me buscou em casa, vamos correr uma meia maratona? Aí eu de imediato falei, aqui correr meia maratona, pai, isso é viagem. Correr meia maratona nada. Aí eu fui correr com ele, aí eu falei assim, fiquei pensando, olha a oportunidade que eu tenho de vir na minha vida. Olha a oportunidade que eu tenho de vir na minha vida. Aí, no meio do treino, eu falei assim, vou me inscrever na pipoca. Aliás, vou correr na pipoca, né? Porque se inscrever na pipoca não dá. Vou correr na pipoca. Aí o treino acabou, cheguei em casa e falei assim, se eu for na pipoca, qual que vai ser o valor que eu vou dar a esse processo, né? Nenhum. Deu, não deu. Aí cheguei em casa, meu pai fez os 6 km comigo e depois eu fui correr mais 20. Aí cheguei em casa, fiz a inscrição, fiz lá. Aí ele chegou em casa, também, eu tava tomando banho, mandei pra ele a inscrição. Aí ele, pô, beleza, que você fez? Caraca, não acredito. Meu pai ficou felizaço. Aí entrei em contato com um amigo meu, nutricionista, você deve conhecer ele, Vitor Hugo Machado, ele até gravou um aqui comigo. Adoro ele. Aí falei, bicho, tem uma meia maratona pra correr em 3 meses. Aí ele, tu é muito doido, velho. Tu é muito doido. Eu não tava correndo nada. Sem assessoria, sem nada. Tava correndo nada. Aí falei com um amigo meu, personal trainer também, meia maratona em 3 meses. Ele, tu é muito doido mesmo. Aí falou, cara, meia maratona eu não consigo te assessorar não, eu faço até 5 e tal, vai pra uma assessoria. Aí foi aí que eu cheguei no Expertime, mas eu falei, eu preciso correr essa meia maratona em 3 meses. E aí em 3 meses, eu saí do plano do Vitor uma única vez, no meu aniversário. Meu aniversário é tradicional, tem sempre um bolinho de cenoura que, puta, esse é o meu ponto fraco. Quem faz esse bolo? Biscoito mineiro. É isso, são memórias. Exato. É memória, exato. É memória. Eu saí uma vez da dieta e assim, em 3 meses eu perdi uns 18 quilos. A meia maratona foi uma frustração total, como aconteceu com a primeira prova dela, assim. Assim, foi... Eu tracei uma meta irresponsável, né? A minha primeira meia maratona, com 3 meses de corrida, eu queria fazer um sub-2. Não. Muito irresponsável.
E aí quebrei no quilômetro 12, me frustrei, cheguei em casa chateado pra caramba. Falei, corrida não é pra mim, corrida não é pra mim, corrida não é pra mim. Aí eu olhei pro espelho assim e falei, olha onde é que você tá agora. É claro que a corrida é pra você. É corrida pra todo mundo. É claro que a corrida é pra você. E aí já me vi assim, entregue ao esporte. Aí logo depois foi quando eu entrei lá no Super Time. Quanto tempo da sua meia pra entrar no Super Time? A meia foi finalzinho de novembro. A BSB City era no final de novembro, geralmente, né? Uhum. E eu entrei no Super Time no dia do aniversário da minha mãe, 13 de dezembro. Então Quase foi um mês quase depois. Um mês. Porque eu tentei fazer um acompanhamento online ainda com uma assessoria, mas aí eu falei, cara, eu preciso do grupo, né? Eu preciso do grupo pra me incentivar. Aí eu entrei lá no Super Time. Quando eu cheguei ao Flavinho, o grupo faz todo sentido. Faz muita diferença. Faz Você tá num muita grupo diferença. forte, né? Quando eu cheguei para conversar com ele, eu estava em outra assessoria e eu queria muito fazer uma maratona 13h30. E aí eu passei todos os meus tempos com ele, a gente conversou e ele falou assim, eu não entendo, por que você não chegou ainda aqui? Eu falei, eu também não sei. Aí ele falou assim, você pode ir mais. Eu falei, tá aqui meu sonho, entreguei na sua mão. O sonho, o que você mandar fazer, eu faço. Eu falo para ele sempre, você é muito responsável do que... O que eu tenho que entregar para você? Eu vou entregar. Se você me pedir tanto de aquecimento, eu vou entregar, educativo, eu vou te entregar. Eu vou ser responsável pelo meu sonho. Quando eu entreguei para ele o meu sonho de fazer a maratona abaixo de 3h30 e conseguir a mandala das majors, ele falou assim, é isso que você quer? Eu falei, é isso que eu quero. Ele, você quer ir mesmo? Você não quer fazer uma prova mais rápida? Eu falei, não. Ele, essa prova é muito altimetria, tá. Vamos. Então, vamos lá. E aí, eu me lembro da mensagem que ele me mandou no dia da maratona de Boston. Ele colocou assim, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Tava chovendo, -1, altimetria insana. E durante toda a prova, eu não olhei o relógio, eu só liguei o relógio e fiz a prova. Quando eu acabei a prova, eu desliguei o relógio, que eu mandei essa foto pra ele. Eu tinha feito 3h28. Caramba. E aí eu mandei pra ele. Porque em nenhum momento eu olhei o relógio. Nenhum. Eu só liguei e fiquei assim, eu só vou fazer o meu melhor. Na situação que eu tenho. Foi o nosso combinado. E, de novo, quando a gente fala de desafio, o desafio, ele é bom. O desafio não é ruim. O desafio responsável não é ruim. O desafio, ele faz a gente ser melhor em grupo. Eu me tornei melhor porque o grupo é melhor. Com quem eu corro é melhor. A gente se torna o quinto melhor. É onde eu estava, no ambiente que eu estava, eu não ia evoluir. Eu tenho um técnico que me força a fazer melhor. Tem dias que eu chego para ele e falo uma coisa, ele vai olhar para mim, você podia ter feito melhor. E eu entendo o que eu tenho que fazer melhor. Ele me cobra isso. E o ambiente, o técnico com quem você convive, você se torna o melhor. O seu melhor. O melhor que o seu relógio, melhor que o seu tempo. Competindo com você mesmo. Então, o Flavinho é muito responsável pelos meus resultados. De um ano, a minha evolução em um ano é surreal. Pelo que ele me cobra. Eu cobro dele também, na alimentação ele me cobra. Então, é uma corda bem puxada, nós dois. Entendi. Em ambientes diferentes. Quando ele tá no consultório, sou a nutricionista dele. Quando a gente vai tomar um café, ele é meu técnico. É isso. É meu técnico. Porque eu só levo ele pra comer. É isso. Pode continuar levando. né? Eu levo ele pra comer. Mas- Nisso nós somos muito parecidas. Eu sou muito obediente também. Nisso eu sou muito obediente. Quando eu entro no consultório dela, eu falo, manda em mim. Pode mandar. O que você mandar eu fazer, eu faço. E ele também. Quando ele manda em mim... Eu tive um episódio esse ano que frustrou a minha primeira meia maratona. Eu não corri a meia do Rio como eu tinha planejado. Porque eu tive uma lesão, eu tive uma fascite plantar e chegou no momento em que eu tive que conversar com o técnico. E aí a conversa foi simplesmente ele me dizer, olha, você está fora de 2 provas que eu queria fazer muito. Que era a Tribuna de Santos, que é essa aqui que eu estou vestida, e a meia maratona do Rio. Essa, por questão de agenda, essa foi uma conversa online, celular, ele na casa dele e eu na minha casa. E ele me falou isso e ele ficou olhando pra minha cara, assim. Sabe assim, 10 segundos? Querendo ver tua reação, né? Querendo ver minha reação. E eu não sei como é que acontece com as outras pessoas. Talvez as outras pessoas, não, eu quero, eu vou fazer. E a minha resposta pra ele foi, ok. Você lembra disso? Eu falei, ok. E ele, ok? Eu falei, sim, ok. Porque se fosse pra eu decidir o que eu
quero fazer da minha vida, eu não tinha um técnico. Uhum. Se eu tenho um técnico, se eu tenho uma nutricionista, se eu tenho um ortopedista, se eu tenho um fisioterapeuta, é porque eu entreguei a responsabilidade para essas pessoas me dizerem o que fazer e quando eu tenho que fazer e a coisa certa a fazer. Se você que é meu técnico, que sabe das minhas condições, está dizendo que não é o momento de eu fazer, claro que eu vou fazer. Tô triste? Tô, eu queria. Eu fiz a inscrição, tá tudo pago, tá tudo comprado. Eu vou pra Tribuna de Santos, eu vou torcer pelos meus amigos. Foi massa, foi muito legal ter ido. Por mim, você não torceu, não. Claro que eu torci, eu gritei por você e você fez uma cara horrorosa pra mim. Tava morrendo ali. Tava morrendo. Eu tava nos últimos 500 metros. Tava morrendo. E eu, vai, Rodrigo! E ele olhou assim, cala a boca. Ele fez a cara dele de menino enxaqueca. Ele, cala a boca. Enquanto os outros foi um motivo de sprint, ele, cala a boca. Tava morrendo. Ele realmente estava morrendo. Então, aquele dia da tribuna também me deu uma outra virada de chave, que foi nem sempre não participar de uma prova significa não participar de uma prova, porque eu participei da tribuna de uma forma incrível, que foi torcer pelos meus amigos. Tinha muita gente ali que era a primeira prova também. Foi a Elisa, a Lorena era a primeira prova também. A Júnia, o Zacarias. Então, assim, estar ali na plateia, torcendo pelas pessoas. E foi uma prova muito bonita também. Como eu fiquei ali nos 500 metros finais, eu vi muita gente. Eu vi gente com deficiência correndo, eu vi idosos correndo, e aí foi uma prova muito emocionante pra mim. Eu disse, nossa, meu Deus do céu, eu demorei 42 anos pra descobrir isso daqui, meu Deus do céu, como que eu demorei 42 anos pra descobrir isso? Eu chorei a prova inteira. É um universo paralelo. Eu chorei a prova inteira, de emoção, eu passei a prova inteira arrepiada. Eu lembro aqui, eu arrepio. Então, eu participei da prova, sim. Eu não estava ali correndo o que eu queria, porque eu estava com o pé machucado, enfim, mas a lição que eu tirei daquela prova foi incrível. Foi incrível. Mas o esporte é isso. Pois é. O esporte, ele ensina e em qualquer idade. Eu falo, em qualquer idade você ensina. Você ensina uma criança pequena com exemplo. Então, o Flavinho tem filho, eu também. Não é o esporte que a gente faça, corrida, mas ver a gente ativo. Você chegar em casa, ver seu pai indo trabalhar correndo. Eu acho que é um incentivo de ficar longe das drogas, longe do cigarro, longe do álcool. É estilo que a gente está proporcionando para os nossos filhos, para os nossos amigos, o exemplo, porque não importa a idade, não importa a sua situação, que você pode fazer qualquer esporte, qualquer atividade física. Não tem desculpa. Foi esse período que eu fiquei afastada. Eu nem ia pro parque. Assim, o período que eu não podia correr, eu nem ia pro parque. É meio triste mesmo, né? É muito triste. Assim, ele só me deixava fazer elíptico. E eu ia, bonitinha. Obedeci, bonitinho, assim, fofíssima. Fazia os exercícios que o André tinha passado na fisioterapia. E ele, elíptico. Elíptico? É elíptico? Elíptico. Fazia bonitinha. Quando o André me deu alta, no dia seguinte, André me deu alta na terça, no dia seguinte, André me liberou. Tô aqui. Eu quero planilha. Eu já me lesionei também, e assim, eu não curti ir pro parque, não. Não dava. Você ia pra lá, assim, ver a galera treinando, correndo, dando tiro. Eu falei, caraca, isso não tava fazendo pra minha cabeça, não. Até hoje eu não posso fazer tiro, assim. André acho que vai me liberar esses dias. Eu ainda não tô na hora do tiro, mas... Ok, mas é uma lição também de resiliência. Tipo, frustra. Eu queria fazer a meia maratona, beleza. Mas eu sei que eu vou fazer, entendeu? Só não foi em junho agora, mas eu vou fazer. Vai fazer o quê? Você falou? Meia maratona. E maratona também. O Rodrigo não inventa. Vai fazer sim. Não inventa. O olhar do Flavinho pra vocês dois, eu achei o máximo agora.
Por quê? Ele deu uma olhada pra vocês dois, assim, ele olhou. Nenhum dos dois me perguntaram. Né? Vai. Porque eu só faço o que ele manda. Então, Eu só faço o que ele manda ele também. disse pra mim, Maria, você vai fazer uma maratona por ano. Maria, você vai fazer uma maratona por ano. Maria, você vai fazer no primeiro semestre. Sim. Maria, eu faço tudo o que ele manda. Inclusive, depois da maratona, ele colocou lá na minha planilha, trotar 30 minutos. Depois da maratona, eu falei... Um dia depois? É. Um dia depois? É. Aí eu pensei, depois da maratona, trotar 30 minutos, eu mal conseguia andar. Mas ele mandou, vamos Tem que trotar. fazer. No outro dia, tava zerado. De novo, se você, contrator, confia, Faça. Ele já deixou eu fazer a minha maratona, tá? Que ele deixou eu fazer hambúrguer no ano que vem, tá bom? Pronto. Então, eu Daí vou pra fazer. maratona é um pulo. Não me inventa. Ah, agora, vocês duas falaram muito na questão do grupo, né? A importância do grupo. E aí eu queria te fazer duas perguntas, Flavinho. Você como líder de uma das maiores assessorias aqui de Brasília. Falar sobre a importância do grupo mesmo que tem. A importância de ter gente de todos os níveis lá. Desde a galera que está começando literalmente hoje até a galera da altíssima performance. Essa eu queria que você falasse sobre a importância do grupo. E depois, qual é o protocolo que você geralmente adota para que essa pessoa que está chegando lá hoje, nunca corri da vida, quero começar. Que tipo de protocolo você adota? Assim, de quantas semanas, de caminhada e de corrida e etc. Então, essas duas perguntas aí. Primeiramente, eu queria fazer uma correção aqui das duas, que eu não mando, eu sugiro. Verdade. É porque o que você sugere, pra mim, já é ordem. Pra mim é ordem também. Então tá bom, se vocês enxergam dessa maneira, tudo bem. Mas você sugere que você é muito fofo, você é muito... Você recebe nosso sonho como seu sonho. Assim, Então, e o que você fala pra mim é ordem. Assim, eu também. Não é sugestão. Se você falou, tá falado. Que bom que o meu falar tem peso. Tem muito. E se chamar de doutora, então, aí... Doutora, nossa! Pesa. Opa! Então, primeiramente, respondendo as perguntas do Rodrigo, em relação ao grupo, assim, eu sou atleta, assim, vivo alto rendimento há muitos anos, né? Tem aí já quase 20 anos de alto rendimento, desde o triatlon até a corrida, quando meu triatlon, meu esporte de origem. E eu sempre percebi a importância do grupo, assim, em todos os aspectos, né? Não só na questão de performar, né? Mas também na motivação, no social. Então, eu sempre via a importância disso, né? Não só vejo isso, principalmente na questão de performar, que fui pro Quênia já 3 vezes, exatamente com esse objetivo, né? Meu objetivo de ir pro Quênia foi treinar com um grupo com os quenianos. Já que aqui em Brasília eu acabo treinando sozinho, né, no meu nível de atleta. E mesmo assim, dentro da minha condição de objetivo e nível, eu ainda criei um grupo no Super Time, que é o grupo Performance, que é exatamente para esse grupo, para eu poder fazer alguns treinos com eles ainda. Mas o meu objetivo de estar nesse grupo é não estar sozinho no ambiente. Então eu acredito muito no valor do grupo, independente dos níveis, né? O fato de ter alguém ali já muda a sua motivação, já muda o seu compromisso, né? Então, se você tem um horário ali marcado com determinada pessoa, mesmo que você não vá correr com ela, você vai ter um compromisso de estar lá. Então, isso ajuda na sua disciplina. E então, assim, e eu sempre defendi no Super Time a ideia do grupo e até da estrutura presencial ali por conta disso, né? Eu acho fundamental viver isso como Super Time, né? É a prioridade, inclusive, ter aquela estrutura e até melhorar ela, criar um ambiente de grupo que envolva mais os atletas e ao mesmo tempo, cria esse social, cria essa motivação, cria esse acompanhamento mais próximo, porque a gente acaba que também tem um relacionamento, tem o agir técnico ali do momento, de como fazer um tiro, de como correr certo, de como... Enfim, de como pensar, porque também é a questão que leva a uma sequência aí de treinos, né? E aí, até em relação aos treinamentos, eu tento criar ali dentro dos alunos, juntar os níveis. Por quê? Porque o objetivo de fato, ninguém treinar sozinho. É aquela pessoa que está começando caminhando, então vem cá. Tem outra pessoa ali que também está começando caminhando, vocês vão caminhar junto.
E aí vocês vão conversar 1h30 caminhando, não vai nem ver o tempo passar, terminou o treino, diferentemente de terminar, fazer uma caminhada 1h30 sozinho. Então, assim, eu sei do valor tanto disso que muitas pessoas, às vezes, que treinavam sozinho e vêm pro grupo, sentem uma diferença muito grande, né? Ou quem praticava esporte de modo geral sozinho, começa a viver a experiência do grupo, não quer largar o grupo, porque sabe realmente o peso disso, né? Enfim, em relação ao grupo é isso. Em relação à prescrição de treino, basicamente, quando eu faço uma entrevista, né, com alguém que vai entrar, eu procuro avaliar 3 condições, né, especificamente. A condição estrutural, se ela tem uma condição estrutural para receber um treino, né? Então, geralmente uma pessoa que tem um perfil de sedentarismo, ela não tem essa estrutura, então ela tem que começar bem devagar, não é nenhuma questão do condicionamento fisiológico, mas é mais uma condição estrutural. A primeira coisa que eu vejo é a questão estrutural. Depois, a segunda coisa que eu vejo é a questão psicológica, porque envolve também o emocional, né? Então, uma pessoa que está muito motivada, é fácil a gente lapidar isso, mas tem gente que não está muito motivada. Tem gente que, pelo contrário, tem gente que está doente, depressão, ansiedade, outras questões emocionais e psicológicas, que essa pessoa especificamente, ela também precisa ter um acompanhamento equilibrado. Eu não posso pensar no condicionamento dela, na construção dela, se ela não está bem por dentro. Então, eu acabo avaliando também essa condição, assim, né? Então, tem situações que até pessoas que estão com depressão, alguma coisa do tipo, eu faço um trabalho diferenciado mesmo. Aí, dependendo do perfil, eu até coloco um personal para acompanhar alguns dos treinadores ali, porque ela precisa de, naquele momento, especificamente, um apoio a mais do que o apoio que a gente já tem ali do grupo. E, inclusive, essas pessoas especificamente, elas têm a tendência a se isolar, né? Pessoas que estão, às vezes, com alguma depressão, alguma ansiedade, a tendência delas é elas quererem fazer sozinha. E é difícil elas avançarem, porque de fato, não estão bem, né? E por um outro perfil que eu vejo, quando eu faço a entrevista, é a questão do condicionamento, que aí já é uma parte fisiológica mesmo. O que você já fez, qual esporte você já praticou, ou se você não praticou, né? Só que esse fator do condicionamento, ele acaba sendo, nesse início, e principalmente para um iniciante, o de menos. Uhum. Porque o fato de você praticar um pouquinho ali a cada dia, você já vai ter uma melhora muito significativa, fisiologicamente falando. Mas se você não tiver um cuidado nas outras áreas, que é aí que envolve o estrutural e o psicológico, rapidamente ela desiste. Porque ela começa a treinar, machuca. Por quê? Porque você não teve o olhar estrutural ali. Isso é uma coisa que não é simples, é um desafio e também varia, porque depende de cada perfil, e esse perfil pode estar relacionado a peso, pode estar relacionado a uma característica de personalidade da pessoa, ou até mesmo de comportamento, uma pessoa disciplinada, outras não. Tem muita gente que está empolgada, quer treinar tudo, tem todos os perfis, mas é zero disciplina. Aí tem outras pessoas que são extremamente disciplinadas, mas elas não têm nada de estrutura. Então essa matemática é um desafio para nós treinadores, para mim especificamente. Ajustar isso e achar um termo é um desafio mesmo. Tenta ali, então faz isso. Não, então vai para o elíptico. Por que você está fazendo elíptico? Porque vai trabalhar sua estrutura, vai trabalhar suas emoções, vai trabalhar sua cabeça, vai trabalhar seu condicionamento. Ficar parado não vai resolver. Uhum. Então isso tudo é ajustado um perfil de cada um. Agora, quando você pega um atleta já mais avançado, que quer entrar no super time, que já correu muitos anos, como foi o caso da Maria, já conhece, já fez maratona, é muito mais fácil ali eu olhar mais o condicionamento especificamente do que as outras áreas. Eu não preciso ficar dando tanta atenção a uma pessoa estruturalmente já preparada, uma pessoa psicologicamente já preparada, já viveu aquela experiência de muitos anos. Aí eu acabo pensando, concentrando mais na performance. Então, o que você estava fazendo? O que você estava fazendo de volume? Como é que você estava pensando em relação a isso? Quais são as estratégias que você estava usando para fazer a meia? Tem muita gente que se precipita também, quer começar a correr, quer fazer já uma maratona. E aí não vence ali outros desafios iniciais. É normal. Coisas que às vezes na empolgação,
ou uma falta de um assessoramento melhor, assim, acaba indo por esse caminho, normal. Mas cada perfil, né, tem o meu olhar especificamente, mas com certeza o iniciante, acaba tendo um maior desafio. Até mesmo assim, é difícil ter algumas pessoas que iniciaram igual a Ana, que se encantaram ali, viram aquilo ali um momento para poder ser transformador mesmo na vida, no sentido de estilo de vida, de como comer, de como dormir. Porque tem um outro perfil também, tem gente que vai e tem essa experiência inicial e não quer nem saber de corrida, não, isso aqui não é para mim, ou então realmente não tem disciplina, zero disciplina, e desiste, né? As pessoas que estão começando. Até para mim, na hora que eu vivo hoje o alto rendimento, eu gosto muito dessa experiência de pegar um atleta que tem ali, que tá há anos, por exemplo, igual a Maria, que tá há anos querendo baixar um tempo específico, e eu falar, não, cara, massa, vamos trabalhar isso aqui, fazendo isso aqui. Pra mim acaba sendo um pouco mais fácil por estar vivendo isso na prática, assim, né? O desafio do iniciante, ele é um pouco mais detalhado, exige um pouco mais de dificuldade, assim, exatamente pela complexidade das faculdades, né? Tanto estrutural, fisiológica e mental, que seja. É isso, basicamente é isso. E falando e você, falando em protocolo, assim, você recebe um paciente que quer mudar de vida. Tá ali com os exames todos alterados, tá acima do peso, e meu caso, vou lá com você, que tipo de protocolo você adota com essa pessoa, e tanto na questão para que ela tenha aderência ao plano, enfim, na questão mais técnica mesmo do assunto. Na nutrição, a gente tem uma regra, uma lei, que a gente tem que pensar em qualidade nutricional e quantidade. Quando uma pessoa chega no seu consultório, você tem que escutar muito como funciona o dia a dia dela. Não inserir alimentos novos e melhorar os alimentos que ela já come. Então, eu tenho um paciente que faz jejum, treino em jejum. Então, vamos colocar um carboidrato à noite para você treinar com energia. Quando você acabar o seu treino, você come carboidrato. É tentar ajustar com a realidade. Porque se eu chegar já mudando a sua vida, você vai falar assim, não. Você vai aderir 3, 4 dias, 7 dias no máximo. E aí vai ter desistência. Então, o que eu vejo quando o paciente chega no consultório é acolher. Porque se ele está ali, ele está precisando de ajuda. Já começa o primeiro passo. Segundo, ouvir. Às vezes ele não faz o básico, que é levar uma fruta para o trabalho, beber água. Tem gente que não come fruta. E isso é sério. Num país que tem tanta diversidade que de fruta como o Brasil. Então, não leva um lanche para o trabalho, só faz 2 refeições. Se a gente colocar 3 refeições com um lanche, já melhorou a alimentação dele. Melhorar a saúde intestinal, já melhora a vida dele. O sono, são pontos. E aí, o protocolo vamos melhorar o que ele já tem. O que ele já faz? Então, vamos melhorar o que ele já faz? Só o básico. O básico bem feito tem resultado. Entendi. É o básico. Você é contra qualquer tipo de transformação radical, então? Eu sou contra porque a aderência, a motivação, ela dura pouco. De novo, a disciplina. A motivação é 7, 15, no máximo 21 dias, que aí você tem uma disciplina. Mas motivação, ela não muda. O que muda é a disciplina. Se esse paciente está motivado, ele vai voltar no seu consultório, vai te entregar e vai aderir o que você vier a pedir para ele. Aí sim, ele está motivado, então ele vai transformar. Ele vai te entregar muito mais. Entendi. Motivação, ela não dura. Motivação, eu vou fazer. Dura. Naquele momento que ele está ali. Quando ele sair, o amigo chamar para tomar um chopp, para comer uma pizza, esquece o plano alimentar. Acabou o plano alimentar naquele momento. E aí a culpa, eu não aderi ao plano alimentar, já tomei um chopp, já comi uma pizza. Amanhã então vou sair da dieta. É aquele famoso Jaque, né? Já que eu saí aqui, amanhã também não... Não tem problema, Aí também não vou pro treino, aí... Não vou dormir bem. Mas aí, de novo, você vai sair, você vai errar. Erra e volta pro começo. Igual o jogo, você caiu lá do abismo, volta pro início e continua. Não dá o jogo por perdido. Não perdeu o jogo. Eu sou uma vítima desse Jaque mesmo, assim. Eu não posso deixar a Jaque entrar, não.
Se a jaque entra, ela entra com força, assim. Ah, já comi uma sobremesa aqui? Ah, então aí vai embora. Eu sou... O jaque. É. Então, mas é o jaque porque é o extremo. É 8 ou 80. E se a gente ficar lá no 40? É. Ai, é o 40 aí. 40. Não precisa jaque. Eu comi a sobremesa, ok, só comi a sobremesa. Segue o jogo, vamos embora. Segue o jogo, tá tudo bem. Segue o jogo. É. Mas eu tive que mudar, assim, a minha transformação teve que ser radical. A gente se conhece muito pouco, assim, você provavelmente não sabe, mas eu já falei um pouco que eu dormia às 4 da manhã, acordava às 10, mas eu comia fast food praticamente 5 vezes na semana, 6 vezes na semana. Eu me levava a vida assim. Acabava As grandes redes de fast food ficaram ricas. Chegava da minha aula, comia alguma tranqueira e jogava até 4 da manhã. E você dava aula nessas condições? Dava aula. E tinha rendimento? Tinha. A minha aula sempre foi muito boa. Modéstia à parte, ela sempre foi boa. Mas assim, eu tava ali naquele momento muito acima do peso. Mas a minha aula era boa. As pessoas só chegavam ali, mas elas eram bem tratadas, elas tinham uma boa aula. Mas assim, elas não viam ali no professor um exemplo de forma física, assim, entendeu? Isso começou um pouco depois que eu peguei a minha faixa marrom. A minha faixa marrom, ela vem uma antes da preta. E eu peguei a minha faixa marrom, e pra você pegar a preta, você precisa literalmente performar 3 vezes mais no exame físico. Pra faixa marrom, a gente faz um exame físico, pra faixa preta, a gente faz 3 no mesmo dia. No mesmo dia? No mesmo dia, 7 da manhã, 1 da tarde, 7 da noite. São 3 exames físicos, corrida, barra, paralela, flexão, abdominal, tudo. Com o peso que você tava antes, com 90 quilos? Pois é, aí quando eu peguei a faixa marrom, eu não tava lá com 90, mas aí eu pensei assim, eu nunca vou chegar na faixa preta. Porque eu passei no exame físico, mas foi assim, arrastando. Eu falei, nunca vou chegar na faixa preta. Aí eu comecei a desandar. Jogo, alimentação ruim, etc, etc, etc. E aí, quando eu comecei nesse negócio da corrida do meu pai, eu falei, e eu juntamente abracei o projeto da minha maratona, eu falei, não, a transformação tem que ser radical. Tem que ser radical, não posso mais comer isso. Não posso mais comer isso, não posso mais jogar, não posso nada. Aí, pra mim, funcionou, mas como eu te falei, porque a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, eu tinha o hábito de me pesar todo dia. Então, eu via ali descendo, com a roupa começou a ficar folgada, descendo, eu falei, tá dando certo, é isso. Mas você tem um esporte. Muita gente, quando chega, não tem nenhum esporte. O esporte é um suporte. Então, tem um gasto energético aí. Quem não tem gasto energético, quem não tem o hábito do esporte, é muito mais difícil eu conseguir fazer esse remanejo com a alimentação. Só alimentação eu não consigo. Tanto que eu só atendo pessoas que fazem atividade física. Ah, tá. Já é um pré-requisito. Só atendo pessoas que fazem atividade física. Você atende? Não. Por quê? Porque eu preciso mudar o seu hábito. Seja para comer melhor, seja para dormir melhor, ou deixar de beber, ou deixar de fumar. E isso, a atividade física, não dá para você beber e treinar no outro dia. Não dá. Não. Não fecha a conta. Não dá. Não dá para você fazer um rodízio de carne e no outro dia de manhã treinar. Não consegue. Você fica mal. O treino não sai redondinho. Seja lá qual for. Natação, ciclismo, corrida, a musculação. Não sai o treino. Então, atividade física é um protocolo. Você faz atividade física, então eu te atendo. É um pré-requisito. Hoje eu tô praticamente zero álcool, assim. Eu tomo um vinho com a minha namorada de vez em quando, assim, mas agora, nesse final de semana, teve a maratona lá de São Paulo, a minha maratona. Aí eu fui lá, na sexta-feira a gente saiu entre amigos, aí tomei 2 taças de vinho. Aí no sábado, na hora do almoço, meu pai gosta muito de vinho, aí tomei um vinho com meu pai e meu amigo. No domingo, eu corri sofrendo lá. Você fez 21? Mas eu fui acompanhando meu amigo, que ia fazer os 42 dele pela primeira vez, eu fui os primeiros 21 com ele. E assim, os 6 por 1000 pra mim... Então, assim, pra mim o álcool destrói. O fígado, ele vai ter que escolher. Se ele vai filtrar o álcool, se ele vai filtrar a gordura, ou se ele vai dar disponibilidade pra fazer massa muscular. Pergunta o que ele escolheu naquele dia. Filtrar o seu álcool. Com certeza. Aí ficou mais cansado. Mas isso tudo é na prática. Você aprendeu a lição. Não, aprendi. É na prática. Mas pra mim, pode falar. É na prática. Eu não condeno os pacientes. Eles, mas eu fiz isso. Ok, você fez. Aprendeu? Vamos lá, continua, segue o jogo. Não é aquela carrasca, você fez, você não deveria fazer. Não, a pessoa tá precisando de carinho nesse momento. É isso. E a gente erra muito. Eu erro nos tiros, às vezes eu dou tiros. Eu falo assim, você não fez, esse tiro tá fraco, não, esse tiro tá forte. Tem sempre alguém de olho ali, sempre. né? Precisa de alguém cuidando da gente. Sempre vai ter que ter um profissional cuidando da gente. Eu sou educadora física. Eu não sabia disso. Eu entrei na nutrição porque eu tinha 15 mulheres que eu cuidava de personal, e as 15 vieram com a mesma dieta.
da mesma profissional. Eu falei, são 15 mulheres diferentes com a mesma dieta, vou fazer nutrição. E aí fui para nutrição, eu trabalhei vários anos numa escola internacional e na academia. Quando eu comecei a correr, eu fiz a minha planilha, a primeira planilha. E eu comecei a correr por causa do meu pai. Aí meu pai virou e falou assim, tamo junto. Meu pai tem a volta ao lago, ele é do Sara, Hospital Sara, então tinha uma equipe de corrida. E deixaram ele na mão no último trecho. E eu era o suporte na nutrição dele. Ele virou e falou assim, poxa, ele deixou a gente na mão. Eu falei, pai, ano que vem eu sou do seu grupo. Ele olhou pra mim, tudo bem, mas você trate de treinar. Porque na minha equipe ninguém entra sem treinar, não. Tá. Aí eu procurei uma assessoria de corrida na época. E fiquei com essa assessoria muitos anos, porque ela é de trilha. Então era muito de trilha. E quando eu engravidei, eu fui pra pista. Então muitos anos eu fiz prova no mato, prova de trilha. Eu só fui para a pista depois da gravidez. Então, assim, eu sou de pista agora, mas eu sempre fui do mato. Sempre fiz trilha, sempre fiz prova de mato. Montandu, sempre fui de mato. Não, mato não é minha praia, não. Eu adoro. Agora eu acho arriscado. Depois que a gente tem filha, a gente fala assim, risco, cair, machucar. Eu agora tô mais cautelosa. Eu sou corredor de asfalto mesmo. Quando me manda correr na grama, eu já faço cara feia, assim, porque eu não gosto de Eu correr na adoro Não, correr sua na cara grama. feia todo dia, Rodrigo. Sua cara feia todo dia. Ah, não, mas é mais feia ainda quando eu vejo na planilha. Eu adoro correr na grama. Adoro. Pra mim, os meus longos poderiam ser na grama. Eu adoro correr na grama. Acho a grama confortável. E a grama que eu corro, ela é muito plana, sem buraco. A gente corre lá. Talvez eu não goste porque é muito monótono. É sempre ir, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Já fiz 28 quilômetros ali. Ah, não. Não gosto, não. Fácil. Ali na Jaqueira, naquele percurso, já fiz 28. Você gosta de colocar no protocolozinho ali um treino na grama pelo menos uma vez por semana, né? Eu gosto porque minha visão é sempre de trabalhar ali com uma condição de sobra. Quando eu falo condição de sobra, ela envolve exatamente as 3 faculdades que eu falei. Mental, fisiológica e estrutural. No caso da grama, a grama entra no estrutural. Então, porque você vai estar sempre poupando a sua estrutura, no caso panturrilha, joelho, coluna, que seja, na grama. Poupando do impacto, né? A corrida é um esporte que machuca muito. Dificilmente um corredor não teve alguma dor. Muito difícil. Em algum momento do treino, né? Em algum momento, assim, da história de como atleta, porque, de fato, é um esporte que exige ali o tempo todo, você tá o tempo todo sobrecarregando seu joelho, tornozelo, panturrilha, quadril, coluna. E esse perfil que eu falei que não tem uma condição de receber determinada carga, ele tá mais propício a lesões. A grama, ela serve tanto para poupar dessa condição, nos poupar a nossa estrutura, mas também ela é um excelente regenerativo muscular, digamos assim. Quando eu falo dessa condição de poupar a estrutura, ela também você acaba fazendo uma fisioterapia preventiva. O fato de você estar correndo num terreno acidentado, você trabalha um pouco mais a sua propriocepção ali. Então, assim, eu vejo muitos benefícios na grama. E apesar que tem algumas pessoas que estão voltando de alguma lesão especificamente, elas não podem, porque precisa de um terreno mais estável. A instabilidade da grama para essas pessoas especificamente não é legal. Mas eu, por exemplo, que vivo o alto rendimento, se eu pudesse fazer 100% dos meus treinos na grama, eu faria. Porque eu sei de fato que existe uma grande diferença de correr, por exemplo, 30 km de um longão, num percurso igual terra ou brita que seja, de que fazer no asfalto. O asfalto, de fato, vai exigir muito mais da minha musculatura. E você falou aí de treino na grama, treino regenerativo, mais questão técnica mesmo, assim, né? Quais são os tipos de treino que você gosta? Treino de tiro, treino de intervalado, longão, e a importância de cada um deles dentro de um ciclo de treinamento, assim, né? Eu particularmente gosto muito do longão. Assim, foi o treino que eu mais... Eu gosto de tudo, assim, cada um tem seu valor, mas assim, os treinos que me atraem são aqueles que exigem mais fisicamente. Então, quando eu faço um longão ou quando eu faço um intervalado que seja 10 de 1000 na pista, eu gosto muito desses treinos porque vai me exigir fisicamente, vai me exigir mentalmente. Porém, cada um tem sua importância. Um atleta que vai fazer a maratona, por exemplo, vamos dizer que 70%, quase 80% do treino dele é mais rodagem, é mais volume.
Ele vai usar ali uma porcentagem daquela quantidade para fazer um treino de intervalado que seja. Intensidade mesmo, né? Uhum. Então, a condição mesmo de você correr devagar, ela já te traz benefícios assim, em todos os aspectos. Tanto psicologicamente, estruturalmente e fisiologicamente, né? Eu geralmente gosto muito desses treinos leves, apesar que tem gente que só quer correr rápido. Mas eu divido os treinos, a gente divide os treinos em treinos leves, treinos moderados e treinos fortes, né? No caso dos amadores de modo geral, eles nem entram muito no forte. A ideia é trabalhar ali mais na zona 2, no máximo 3, que seria o moderado, né? Então, geralmente os treinos leves de rodagem é só fazer o volume mesmo, só cumprir aquela rodagem, sem exigir de nada ali, em termos de intensidade. O objetivo é trabalhar a paciência, é trabalhar a estrutura, é trabalhar a recuperação, né? E aí tem quando entra nos treinos intervalados, que seriam de maior qualidade, maior intensidade, aí a gente pode trabalhar também tanto com intervalados como com fartlek, ou tiros curtos mesmo, assim, que envolvem mais velocidade. E aí são tiros que vão te exigir uma capacidade cardiovascular maior, né? Cardiorrespiratória também. E vão te desafiar psicologicamente. E ao mesmo tempo vai te exigir uma condição estrutural maior também para receber aquilo ali. E quando entra nos outros treinos, o último treino é o longo, que é o que no meu ponto de vista é o maior ganho para o atleta amador, né? Geralmente é onde que ele vai te desafiar tanto psicologicamente, estruturalmente, mas fisiologicamente falando, a maioria dos atletas que vão correr provas mais longas, no caso 5, 10, meia maratona ou maratona. E é o longo que vai te colocar naquela condição ali de ter uma melhora em termos de resistência, né? Então é onde que você vai mais ganhar. Uma pessoa, por exemplo, ela pode fazer um ciclo de maratona sem fazer nenhum tiro. Uhum. E performar bem. E correr bem a maratona. Mas se ela não fizer os longos, dificilmente ela vai conseguir terminar a maratona, mesmo fazendo só tiro. Então, assim, o longo ele é o mais importante. O longo é o que te vai fazer a diferença. E essa diferença, ela não é só fisiologicamente falando, mas é psicologicamente falando. Porque quando você começa a construir ali, fazer um ciclo de maratona, você vai vencendo cada barreira ali da distância, 20, 24, 25, 28, 30, 32, aí cada dia mais você vai tendo também uma construção psicológica. Vai tendo aquela confiança de fazer aquela distância, de viver aquilo ali. E vai te levar para uma condição de fazer a maratona muito mais seguro. Então, o longo, para mim, ele, como eu falei, né, é o que eu mais gosto de fazer, mas também é o que é o mais importante, de modo geral, para todos os atletas. Falando desse longo, aconteceu uma coisa muito engraçada Conta. num grupo esses dias. Todo mundo na quinta-feira, quanto é que você tem amanhã? Não sei o que. Todo mundo, eu tenho 28, eu tenho 24, eu tenho 25. Eu tenho 30. Aí todo mundo, 30 amanhã? Minutos. Não sei o que. Eu botei minutos. Porque o meu longo agora é 30 minutos. Eu vi. Eu tava esperando você terminar. 30 aí todo mundo. Aí todo mundo, o quê? Como? Qual é o seu ciclo? 30 minutos, me respeita, tá? Me respeita. Eu tenho um ciclo. Eu tenho meu ciclo de volta de lesão, mas é o meu ciclo. Respeita a minha história. Individualidade. E também, assim, ele falou, o treino longo é mais importante, 20, 24, 28, 32, e como é que eu preciso me preparar nutricionalmente para um treino desse? O que eu preciso no dia anterior? O que eu preciso antes de treinar? O que eu preciso durante o treino? O que eu preciso depois do treino? Hidratação. Como nós temos o melhor isotônico do mundo, que é a água de coco, na semana do treino longo, hidratar. A gente está falando de Brasília, que é seco, 1000 metros a nível do mar. Então, a hidratação é importante. Então, na sexta-feira é o meu longo, desde a segunda-feira já... Na segunda-feira vai tomando água de coco, vai fazendo progressivo, chegando na quinta, você toma 2 litros de água de coco para você treinar bem na sexta. Na noite anterior, na quinta-feira, o macarrão. Gostei. A massinha. Mas sem carne. Por quê? A carne, ela vai demorar muito tempo nesse trato. E a gente precisa de energia rápida. Então, com molho de tomate, ou alho e óleo, ou simples. Molho branco, nem pensar. Por quê? Vai estar dilatação abdominal, gases e desconforto. E talvez você pare para fazer o número 2 no meio do seu treino. Porque a Esquece, Rodrigo.
Depois da prova, depois do treino, você come o macarrão com molho de tomate, com a bolonhesa, o 4 queijos, não tem problema. Mas isso, véspera do treino, você vai priorizar o seu treino. Certo. Acordou de manhã, quem tem o hábito do jejum, vai em jejum. Quem não tem o hábito de jejum, eu sempre sugiro a banana com semente de chia. A semente de chia, ela dá uma proteção gástrica e de movimentos peristálticos. Ah, que legal. É porque a corrida, toda vez que você bate o pé no chão, você movimenta o seu trato e faz ele ficar super estimulado. Então, sua digestão é rápida, tudo é muito rápido. Então, se você não coloca uma banana ou uma fruta com proteção, no meio do treino você pode ir ao banheiro. Há o risco. Uhum. Então, a semente de chia segura. E ela é super nutritiva, tem bastante proteína, então ela é bem legal. Quando você sair para fazer o seu treino, mesmo em jejum, usar um gel de carboidrato, ou uma goma, ou um melado de cana. Eu, por exemplo, na Maratona de Boston, eu já estou saturado de gel, eu fiz melado de cana. Eu levei um tubinho de melado de cana, levei o din-din e fiz 20 gramas em cada saquinho e usei como meu gel. Tem gente que não aguenta, não suporta mais gel. Aí a gente tem melado de cana, temos goma, temos RDT, que é uma balinha que você faz com prescrição, e a cada 5 quilômetros ou a cada 30 minutos, ou 40 minutos. Você vê o que é melhor para cada um. Uhum. Eu, Maria, faço a cada 6 quilômetros ou 40 minutos. Então, antes, na noite anterior, comer a massa. No dia que você acorda para fazer o treino, um carboidrato simples, uma fruta com a semente de chia. Caso você não tenha o hábito de comer só o cafezinho preto, vai treinar. Mas os seus 6 primeiros quilômetros, ou 30, 40 minutos, usar uma fonte de carboidrato. Entendi. Carboidrato vai te dar energia. E o bom do carboidrato é que ele tem que ter uma fonte de sal para evitar cãibra. Uhum. Por isso a água de coco no dia anterior. Uhum. Que não é todo mundo que tem o hábito de usar gel. E usar azeitona e o sachê de sal, às vezes, não é prático. E a pessoa não gosta de azeitona, não gosta de sachê de sal. Então, o que seria mais viável? A água de coco ou levar a água de coco no bolso. Entendi. Então, fazer uma organização de como você vai fazer. Eu digo que um treino bem feito, ele tem que ser programado. Uhum. Para sair, a gente não se arruma. Sim. Passa perfume. Eu nem tanto. Você já é bonito, não precisa se arrumar. Precisa Verdade, coisas. verdade. Mas a gente escolhe a roupa, a gente escolhe o sapato confortável, a meia confortável. Por que para fazer um longão a gente não vai organizar? Organizar uma alimentação. Já começa na noite anterior. Na semana. Você recebe o seu treino. A gente já sabe o treino que você vai fazer na sexta-feira. Eu recebo meu treino todo dia no domingo. Às vezes até no sábado. No sábado eu recebo meu treino. Tá lá. A gente já sabe. É só organizar. Comprar um macarrão, fazer um macarrão. Eu acho que a organização disso, a importância de um treino bem feito é a organização da alimentação. E no caso da prova é manter, né? Não é inventar moda. Não inventar, não experimentar nada novo, nem acessório na alimentação. Uhum. Muitas provas, a grande maioria das maratonas, você faz fora do Brasil. E aí, a organização também é importante. Arranjar um lugar que tenha massa perto do hotel ou dentro do hotel. Tentar colocar as pernas para cima, para não evitar o cansaço e melhorar a retenção líquida, porque você pegou um voo para chegar até lá. Ah, é verdade. Geralmente, voos internacionais ou voos nacionais, você vai ficar com a perna inchada. E tentar fazer a sua suplementação igual você faz no Brasil. Ah, mas lá não tem banana. Todo lugar do mundo tem banana. Ah, é, claro, com certeza. Semente de chia você leva no potinho. Aí você faz. Ah, eu faço em jejum. Então toma seu café, depois de 6 quilômetros ou 30, 40 minutos, você faz o uso do gel do carboidrato, ou do melado de cana, ou da balinha. Mas tem que ter um suporte de energia. Se não tiver suporte de energia, vai fadigar, vai cansar, vai ter cãibra, e aí não vai performar. E o pós-prova tá liberado a cervejinha? Lembra do fígado? Não, eu sei, não. Eu não tomo mesmo, né? Assim, mas eu já ouvi Você falar sabe que que isso destrói. Álcool depois, assim, destrói, né? Atrasa a sua recuperação. Dores musculares, Sim. fadiga, cansaço. Então, algo que era para ser rápido demora muito mais tempo. Eu perguntei mais de brincadeira mesmo, porque eu não tomo não, mas assim, eu já ouvi falar mesmo que destrói. Tomar onde depois destrói. O fígado fala assim, por que você fez isso? Você acabou de fazer 42 quilômetros ou 21. Pra que você vai fazer isso? Eu tô precisando de coisa boa e você me dá álcool, né? Tipo isso. Mas será que pode uma semana de fast food? Então, podemos conversar. Dependendo do fast food,
Tem várias marcas de fast Porque eu food. fiquei com vontade, depois que o Rodrigo falou que tinha essa vida. Eu nunca vivi isso na minha vida. Aí eu falei, pô, será que uma semana de fast food deve ser interessante? Ter esse prazer? Para um atleta de altíssimo rendimento. Ele falando isso, ele chegou, o olho brilhou, né? Eu vi. Você viu? Olha o olho Pô, brilhando. um dia Big Mac, um dia McDonald's, um dia Burger King, outro dia pizza. Eu vi. Nossa, outro vocês cachorro-quente. estão com uma lista de desejos. Nossa. Você viu? Tá dando água na boca, né? Né? Hora do almoço aqui. É o almoço, é o horário do almoço. É. É por isso. Aí vocês estão pensando já em algo bem calórico. Não, eu só imaginei. Você imaginou? Eu não tô pensando, não. Mas você briga Não com é sua um paciente pedido. aqui. Ela, depois da meia maratona do Rio, você vai tomar uma cerveja comigo. Ela. Pode brigar com ela. Deve ser o patrocinador oficial da Isso, prova. Sim, Deve sim, ser o sim, patrocinador claro. que forçou. Exatamente. Né, isso. Eu ia ser abduzida. Eu imaginei. Tá certo. Mas ainda bem que você voltou pra luz. Foi. Sabe assim? Falou assim: não vou fazer isso com o meu fígado. O fígado, ele grita. Ainda bem que ele se regenera rápido. Porque se ele não regenerasse, o que a gente faz com ele? Com medicamento, com a alimentação ruim, com bebida. Ele fala assim, por que você fez isso comigo? Eu sou tão vendo? legal. Tá vendo? Passar uma semana de fast food. Tá bom, então qual é a melhor maneira de comemorar depois de uma prova longa? Cruzou a linha de chegada. Cruzou a linha de chegada, Água e aí? de coco, medalha e foto. Vai tomar um banho de mar, vai... Wheyzinho, não? Um wheyzinho depois? Água de coco tá bom? Pode. Água de coco. Hidrata primeiro. Tá certo. Água de coco natural. Tá certo. Você, Aprendi. você treinou 3, 6 meses pra, no final, colocar a prova assim? É Assim, verdade. Tá assim, certo. né? Tá certo. Eu gostei da sua sugestão. Não, eu acho que se você desse essa sugestão para os atletas que correm maratona uma vez na vida, assim, ou pelo menos uma vez no ano, que vão correr a maratona, pode ser uma coisa atraente, assim, fala, não, beleza, vocês vão fazer um sacrifício aqui, mas vocês vão depois ter uma semana também de lixo. A Adriana, a maratonista do Brasil, que representou o Brasil em 3 Olimpíadas, ela era louca pro chocolate. Então, o técnico dela falava assim, se você conseguir um índice, eu te dou um chocolate, uma barra. E aí ela treinava o ciclo para conseguir um índice para Olimpíadas. E ela imaginava no avião ela comendo esse chocolate depois, indo para Olimpíadas comendo chocolate. E a última Olimpíadas dela foi agora do Rio, 2016, foi a última dela. E ela falou assim, foi a última vez que eu comi um chocolate com prazer, né? Porque ela conseguiu o ciclo e comeu o chocolate. E funcionava. Ela sempre conseguiu índice para Olimpíadas por causa do chocolate. Vou pensar. Você fala em chocolate é meu ponto fraco, sabia? Eu não tô nem aí pra álcool, assim, mas chocolate, todo santo dia eu tenho vontade de comer chocolate. Eu não consigo lidar com chocolate. Só pra te fazer inveja, a minha dieta, meu plano alimentar permite um brigadeiro todos os dias. Eu não consigo lidar com chocolate na minha geladeira. Eu não consigo lidar. Nem um pedaço? Não. Controle? Não consigo. Eu tenho lidar. brigadeiro todo dia. Eu não consigo lidar. É melhor não ter? Lá em casa não. Lá em casa é zero chocolate. Às vezes minha namorada me dá e tal, eu compro tudo de uma vez. Eu tenho. Mas assim, chocolate eu gosto fraca. É controle. Você vê assim, pode acabar todo o álcool no mundo, pra mim que não vai fazer a menor diferença, assim. Mas agora, chocolate é o meu ponto fraco. Alfajor, puta, é meu ponto fraco. Vocês estão com fome, é isso? É. Tô sentindo, né? Almoço. Tá começando a falar sobre comida pra dar vontade de ir embora logo pra comer. Tô percebendo isso. Não, mas também já tá dando a nossa hora aqui daqui a pouquinho. É por isso que vocês estão falando de comida. Não fui eu que comecei, Quem foi? Fui eu, né? foi você. Tá bom. Eu sei, então você paga o almoço hoje. Pode ser. Eu já até escolhi. Já? Já. Tá, então tá. Onde? Onde é? É naquele lugar de massas que a gente adora. Aquele de massa. Que foi eu, você e Elisa. Ok. Outback? Você vai gostar do lugar. É bem bom. Bom, a gente tá chegando ao fim do nosso episódio. Eu queria falar que eu gostei tanto, mas assim, eu gostei tanto que eu quero depois trazer vocês individualmente aqui pra gente falar mais sobre o assunto de cada um de vocês, porque assim, eu não consegui perguntar tudo que eu queria. Eu queria depois a gente marcar um dia pra gente ver aqui individualmente, falar com vocês sobre cafeína, sobre jejum, sobre palatinose, sobre isso, sobre aquilo. Tá? Vou chamar você pra cá pra gente falar mesmo, assim, falar sobre tênis, falar sobre treino, entrar mais dentro no mundo da corrida mesmo. Aí você não quero conversar com você. Tá bom. Ok, tá bom. Também não queria vir mesmo. Não queria vir, né? Mas eu queria agradecer mesmo. Foi um privilegiaço conversar com vocês aqui.
Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado. Eu vou deixar a oportunidade para cada um se despedir, fazer um convite aí para convidar, para correr, para, enfim, começar um planejamento com você, para a gente poder encerrar aí. Espero você que você mude um pouquinho. Só beber água, 2 litros de água. E tentar equilibrar o que você não consegue fazer com o que você consegue fazer. Você consegue dormir mais cedo? Fica feliz com o que você consegue fazer. As refeições que você consiga fazer. Um hábito muito ruim que o brasileiro está tendo é comer e olhar no celular. Comer prestando atenção na comida, no alimento. Isso é uma coisa básica. Toda vez que eu como e olho o celular, o cérebro entende que eu não estou me alimentando. Então, zera, eu não fico satisfeito e eu como depois a próxima refeição com mais compulsão. Então, coisas básicas. Comer prestando atenção no alimento, sentir o cheiro desse alimento, o momento seu sem o celular junto participando da alimentação. São coisas básicas. Beber água, comer com calma. A calma hoje, a gente nunca tem... todo mundo está com pressa. Ninguém tem calma, paciência para se alimentar. Então, comer comida de verdade. Eu acho que é um princípio básico. A gente comer comida de verdade, com calma, beber água e tentar ficar feliz com o que você consegue fazer hoje. Não o que você... eu deveria levar marmita. Você consegue levar marmita? Não. Então, no seu self-service, colocar um prato mais colorido, você mexer no celular. Acho que a gente tem que ficar feliz com o que a gente consegue fazer. Não o que a gente não consegue. Você falou sobre 2 litros d'água, isso é geral para todo mundo? Não, por quilo de peso. 35 ml por quilo de peso. Então, geralmente, os homens de 2,5 e mulher 2 até 3. Eu tomo quase 4. Você também não sabe disso, mas eu tenho 34 anos, eu tenho 4 cirurgias de cálculo renal. A última foi 2 meses atrás. Então, sua calcificação de alimentos com verdes escuros é bem rápida. Eu vou fazer o exame domingo agora para saber de onde vem tanta pedra assim. Mas a última foi tava dando aula. Fui no banheiro, dor nas costas, foi o tempo de chegar no hospital, operar no mesmo dia. Então eu bebo quase 4 todo dia. Então aí tem um problema não pela água, pode ser pela calcificação que faz a pedra. É por isso que eu vou fazer esse exame aí. É por isso que eu vou fazer esse exame. Flavinho, despeça-se. Primeiramente, eu queria agradecer aí o convite, é muito bom, é sempre muito bom falar sobre corrida, nutrição, iniciação no esporte também. Então, assim, espero poder estar aqui outras vezes também, né, pra gente poder estar falando mais a fundo aí sobre isso. E aos que estão querendo começar a correr, fica meu convite aí, né, pra dar o primeiro passo, fazer uma aula experimental, pode ser uma chave aí que tá faltando. E vamos correr. Vamos correr. Ana Cláudia, dê tchau. Tchau. Quero agradecer o convite. É sempre bom falar de coisa boa. De coisas que fizeram tão bem para mim e que podem fazer para outras pessoas. Eu tive a vida transformada através do esporte, depois dos 40, então se eu conseguir, muita gente pode conseguir também. Me sinto muito feliz por isso e agradeço mais uma vez estar aqui com você. Você Obrigada. já tá na segunda vez já, né? É isso. Muito obrigado pela sua parceria, pela sua audiência. Espero ver vocês muito em breve. Até logo. Tchau, tchau.